Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco do humanismo secular, que tem como principal característica uma valorização do ser humano, o homem no centro, o homem no centro. O humanismo secular é uma oposição o teocentrismo, que é Deus no centro. Na Idade Média, o que predominava era Theos, a centralização do Deus de Israel, Deus cristão. Quando os pensadores humanistas voltaram-se para a realidade e começaram a valorizar o ser humano, a pensar mais no lado humano, eles começaram a valorizar o ser humano. Então, hoje eu faço esses vídeos na intenção de que atinja aqueles que valorizam a si mesmo, os que são humanos, os que valorizam a si mesmo, porque, pelo que eu percebo no meu dia a dia, as pessoas tiveram uma educação de desvalorização do ser humano, por causa da influência do cristianismo, que desvaloriza o ser humano e diz que a natureza humana ela é má, para nada serve, então você tem que fazer morrer, mortificai, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, mortificai a vossa natureza humana, porque ele achava que a natureza humana é má, que a natureza humana só quer aquilo que é contra a vontade de Deus. Portanto, o ódio, que é uma coisa natural, a inveja, o ciúme, o egoísmo, a autoestima, tem que fazer isso morrer. Você tem que ser humilde, você tem que ser um paz e amor, tem que viver só em amor, você tem que tomar um tapa na face e virar outra face, você não pode revidar, você não tem que pagar o mal com o mal, mas vencer o mal fazendo bem. E nessa filosofia, nessa doutrina, o ser humano só faz perder. Ele só faz perder. Ele só faz levar desvantagem. Ele só faz levar desvantagem. Então o humanismo não ensina isso. O humanismo valoriza o ser humano. Diz assim: o ser humano é capaz. O ser humano, ele tem que se valorizar. O ser humano, ele tem que pensar em si primeiramente, depois nos outros. Em si primeiramente, depois nos outros. Quem são os outros? Primeiro você, depois o da sua família, mãe, pai, irmãos, os mais próximos, depois os outros. Quer dizer, os mais próximos da gente, aqueles que também são amigos nossos, que gostam de nós. Porque tem pessoas da família, da nossa própria família, que é a mesma coisa de um distante. É a mesma coisa de uma pessoa distante. Está entendendo? Ele não lhe ajuda em nada, só quer dificultar a sua vida. Só quer dificultar a sua vida. Então, ele só quer explorar de você. Ele também não lhe valoriza. Então, esse também, mesmo sendo parente consanguíneo, nós não devemos valorizar. Tá entendendo? Não devemos valorizar. Porque há também pessoas que não é da família, que não é parente, e que lhe valoriza mais do que os seus próprios parentes. Então, valorizamos
aquelas pessoas que nos valorizam. Ajudamos aqueles que nos ajudam. Vamos ao encontro de beneficiar aqueles que nos beneficiam. E nada de fazer bem a quem nos faz o mal. Isso é antinatural. Isso é antinatural. É por isso que o judaísmo, mesmo o judaísmo, uma religião teológica, eles não concordam com o cristianismo, com Jesus, porque eles não aceitam Jesus como Messias e acham o ensino de Jesus antinatural. Amar o inimigo, isso é ensinamento cristão, não é judaico, isso é antinatural, não é humano. Virar outra face, de maneira nenhuma. Fazer o bem àqueles que te perseguem, de maneira nenhuma. Tem que retribuir o mal com o mal. E fazer o bem àqueles que nos fazem o bem. Amar aquele que nos ama. E odiar aqueles que nos odeiam. Por que não? Por que não podemos fazer isso? Por que não podemos fazer isso? Odiar aqueles que nos odeiam. Temos que amar aqueles que nos odeiam? Isso é hipocrisia, porque naturalmente o ser humano vai revidar e não vai gostar. Se a pessoa está lhe fazendo mal, você vai ter que ficar sorrindo para ele e fazer o bem a ele. Isso não é sabedoria, isso é otarice, como diz o ditado. Isso é uma bobagem. Então, o que eu ensino hoje é essa realidade que eu vivia no mundo da fantasia. Eu vivia fora da realidade, seguindo os ensinamentos cristãos. Ensinamento cristão de Jesus de virar outra face, de não julgar. Não julguei para que não seja julgado. Por que não pode julgar? Você pode falar assim, eu acho que fulano está planejando alguma coisa contra mim. Pode ser que fulano falou isso, você pode falar. Você não pode confirmar porque você não tem uma prova. Está aí uma prova, aí você não pode confirmar. Mas você insinuar de alguém, pode sim, por que não pode insinuar? Então, isso é ensinamento cristão. Então, como a maior parte dos brasileiros nasceu dentro dessa doutrinação, desse ensinamento cristão, porque quando o Brasil foi descoberto, quando os portugueses vieram para aqui e tal, eles trouxeram o ensinamento católico para aqui para o Brasil, tem aqui os índios que não tinham muito conhecimento, não tinha desenvolvido aí o seu intelecto, eles passaram a ideia cristã e eles aí aceitaram. E aqueles que foram nascendo com essas ideias cristãs da desvalorização do ser humano, de se menosprezar, isso é a ideia cristã, de menosprezar, de se humilhar, tem que se humilhar perante Deus. O homem tem que ser humilde, e assim ensina o credo, tem que ser humilde. Não, você não pode ser orgulhoso, não pode ser orgulhoso. Se você tem sabedoria, se você tem conhecimento, tem que se orgulhar daquilo que você tem. Se o outro lá não tem, problema dele. Mas você tem que se orgulhar, você tem méritos daquilo que você fez. Você tem mérito. Se você estudou mais, você aprendeu mais. Se você se esforçou mais, adquiriu mais bens, é mérito seu. Mérito seu. Mérito seu. Então, o humanismo, quando eu comecei a estudar essa filosofia da valorização do ser humano, que o humanismo é o quê? O humano, o ser humano inteligente, ele descobre que a solução dos seus problemas não está fora dele. Não está nos deuses, porque os deuses não existem. O sobrenatural não existe. Então, aí quando você descobre essa questão aí, você fala, e aí agora? O que é que eu faço? Eu dependo só de mim agora. Na paz, onde eu confiava que tinha um Deus protetor, que me protegia, que me guiava, que me orientava, e agora eu descobri que esse Deus simplesmente é uma ilusão. Esse Deus é uma ilusão, não é uma realidade, é uma fantasia. Isso é coisa da infância do ser humano. Assim como a criança, ele depositava a fé na mãe, no peito da mãe. Ali estava a fonte da sua alimentação. Depois, ele passa a confiar na força do pai, na proteção do pai. E aí ele vai e descobre que o pai nem tudo pode fazer por ele. Nem tudo pode fazer por ele. O Deus dele era o pai.
Mas ele descobre que o pai não é onipotente, não pode fazer todas as coisas. Ele é falível, é mortal, e nem tudo ele pode resolver, nem tudo ele pode conceder ao filho. Aí ele está agora assim. Aí inventa-se um pai superior, celestial, que tudo pode, tudo pode. Aí ele se agarra a esse pai. Agora eu estou confortável, agora eu estou seguro porque eu tenho um pai superior que me ama e que me protege. Aí você descobre que esse pai também, que esse pai não existe. É uma criação do cérebro humano. É o homem que criou isso aí, devido à sua carência, à sua necessidade, ele criou um protetor. E esse protetor não existe, você vê que não existe. O que acontece? Você ser assaltado, sua casa ser roubada, seu carro ser roubado, você sai de manhã, faz uma oração, o crente faz uma oração, pedindo proteção, aí sai, acontece, tem acidentes, morre parente seu, você é vitimado pela bandidagem, você descobre, cadê a minha proteção que eu tinha, que eu confiava? Cadê o anjo do Senhor que me protege? E você vai descobrindo no dia a dia os fatos, pelos fatos que vai acontecendo, você sabe que, você vê que não existe nada de proteção divina. Que você que tem que se proteger. Se você analisar hoje os templos religiosos, a maior parte, aqueles que têm condição, está cercado de cerca elétrica, de câmera, para quê? Para se proteger dos laratos, dos malfeitores da humanidade, dos ladrões, tá entendendo? Para se proteger. E a proteção divina, cadê? Cadê a proteção divina? Por que bota cerca elétrica, alarmes e a proteção divina? E mesmo assim, os roubadores entram e e cadê a proteção divina? Por aí, você fazendo análise, você usar a razão, você usa a sua razão, você vai ver que não tem proteção divina. Que você não está protegido por nada, você que tem que se proteger. Então a proteção sua está em você mesmo. Você é que tem que providenciar a sua proteção, buscar a sua proteção. E a proteção é você mesmo que busca e está em você e em outro ser humano. Então o humanismo é isso aí. O ser humano, ele busca a proteção em si. Ele busca a proteção em si e por si mesmo. Ele por si mesmo é que tem que lutar. Ele por si mesmo é que tem que se proteger. Você não depende de um ser sobrenatural, seja ele Deus, demônio, anjo, nada disso. Isso aí é ilusão. Caia nessa realidade. O ser humano é que tem que se proteger. Você que tem que usar o seu intelecto, a sua sabedoria para se dar bem aqui nessa vida. E se livrar do quê? Dos espertalhões que usa Deus. Deus te abençoe. Vai com Deus. Isso tudo é para aqueles que não têm conhecimento. Aqueles que não têm conhecimento e ainda que se apega a essas ilusões. Essas ilusões. Então, no passado, eu era um religioso, devoto. Levava tudo que estava na Bíblia a sério, né? Não, se Deus quiser, eu vou em tal lugar, faço isso, aquilo. Se Deus quiser, eu vou namorar com aquela menina. Se Deus for da aprovação de Deus, vai dar tudo certo. Isso tudo é ilusão. Tiago ensinou, você que diz, amanhã eu vou para tal lugar, farei isso e aquilo. E você não reconhece que você é um ser mortal, e que você é um ser falível, e que você depende de Deus para fazer isso aí. Você tem que dizer assim, se Deus quiser, farei isso e aquilo. O ateu que não acredita em Deus ou deuses, ele não usa esses palavreados, se Deus quiser. Ele fala, se eu tiver com vida e saúde, eu irei lá. Eu irei fazer essa viagem se eu tiver com vida e saúde. Porque acontece, você não tá vivo, não poder ir. E não está com saúde, não poder ir. Então, isso você tem que usar esse palavreado aqui, essa norma. Se eu tiver com vida e saúde, eu irei fazer isso ou aquilo. Irei fazer isso ou aquilo. Mas não, se Deus quiser. Porque você fica preso à vontade
de um ser fora de você que não existe. Ele botaram na sua cabeça que existe. E esse ser ele controla, não. Você fala, eu irei, se tiver com vida de saúde. E não está cometendo nenhum pecado a ninguém. Você está reconhecendo que você é falível, que você está sujeito a adoecer e surgir algum imprevisto. É isso aí, a realidade é essa. Então, o humanismo é realidade. É a conscientização para o ser humano de que as soluções para os seus problemas não está no ser sobrenatural, não está fora dele, mas sim nele mesmo e em outro ser humano. Em um outro ser humano. Em outro ser humano. Porque pessoas ajudam pessoas. Se você vê o ser humano com a sua sabedoria, tem usado a sua sabedoria, está indo na sua razão e tem trazido muitos benefícios para nós. Na saúde, na economia e assim sucessivamente. Então, o humanismo é o homem no centro, é o homem no centro, é a valorização do ser humano. Mas eu quero dizer para vocês assim, eu tenho encontrado muita oposição dos teológicos que são absolutistas, que diz que Deus é que tem razão, o que Deus falou, o que está na palavra de Deus é o que é o certo. Eles não são livres pensadores, eles não são liberais. Eu sou um liberalista, eu sigo a filosofia, o humanismo segue a filosofia liberal. Nós não somos da filosofia absolutista. Nós somos liberais. Nós damos às pessoas, o ser humano, a liberdade de pensar, de agir, de falar. Agora, com responsabilidade, você tem liberdade de fazer tudo. Agora, assuma as consequências de você, as suas consequências, porque você pode fazer boas ou más escolhas, mas quem tem que pagar o preço é você. É você que tem que pagar o preço. Você é livre. Você está no caminho. E esse caminho, é você que tem que andar nesse caminho. Você que tem que andar. Ninguém tem que dizer como é que você deve andar nesse caminho, não. Você vai andar nesse caminho da sua maneira, agora arcando com as suas consequências. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Humanismo secular, ateísta, o caminho da liberdade.